Então, como é que a gente chama os filhos para o culto da família? Geralmente os filhos gostam de dormir mais do que nós, os adultos. No início da vida o sono persegue a gente, no final da vida a gente persegue o sono. Então, como você vai tirar os filhos da cama? Eu conheço o exemplo, vou citar o que eu conheço o exemplo da casa dos meus pais. A minha mãe comprou um espremedor de laranja. Então meu pai e minha mãe acordavam antes. Minha mãe ia para a cozinha junto com meu pai e eles faziam suco de laranja. E eles levavam o suco na nossa cama todas as manhãs. O dia que não tinha suco era um copo de água, mas levavam a água, levavam o suco e com uma voz de carinho, voz carinhosa, voz amorosa, porque culto é coisa boa, culto tem carinho de pai e de mãe, culto tem voz carinhosa, porque Deus é um Deus carinhoso, Deus é um Deus amoroso, Deus não é um Deus de brutalidade, Deus não é um Deus de violência. Eu vi um ditado que dizia que com um fio de cabelo e voz mansa, você arrasta um elefante. Então, um princípio fundamental na hora de despertar os filhos é que não haja violência. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu preciso aprender. Estou falando para mim mesmo. Eu preciso aprender a resolver as coisas dentro de casa de maneira espiritual. Não por força, não por violência, não por gritos, não por mão forte, mas por joelhos dobrados. Você está tendo alguma dificuldade? Converse. Você insistiu com um filho para vir ao culto e esse filho não está levantando. Você vai começar a orar por esse filho e você vai conversar com esse filho. Talvez num outro momento, você chame o filho para conversar. O que a gente faz quando um filho não quer vir ao culto? Então também vou contar para você o que fez meu pai, porque foi a única casa em que eu fui criado. Então são essas experiências que me vêm à memória. Eu me lembro de um dia em que eu já estava fazendo faculdade e eu havia estudado até mais tarde e pensei que estudando até mais tarde eu estaria livre do culto da manhã, porque como havia ido dormir muito tarde, eu não queria despertar a hora que toda a família acordava, porque meus pais saíram para o trabalho, meus irmãos menores iriam estudar, mas eu teria aula mais tarde na faculdade. Então eu pensava, eu já busco a Deus, eu tenho meu hábito de comunhão particular e eu já estou para casar, já estou para sair de casa. Meu pai não precisa me obrigar a assistir o culto porque eu já me achava um adulto, eu pensava que eu já era adulto, então não preciso levantar. Meu pai chamou lá na sala e eu não fui. Meu pai chamou a segunda vez e eu não fui. Meu pai veio pelo corredor, não vou esquecer disso. Sentou na minha cama, colocou a mão sobre as cobertas, debaixo das cobertas estava eu, e meu pai disse, meu filho, você ouviu eu chamar para o culto? E eu com uma voz impaciente disse, ouvi, pai, mas você viu que eu estudei, o senhor viu que eu estudei até tarde ontem? Eu já tenho minha comunhão com Deus, então eu não preciso acordar agora porque eu estudei até tarde ontem. Mas lembre-se de um princípio, o princípio da formação de hábitos. Cada exceção está destruindo o seu hábito, até que ele será destruído completamente. As exceções são destruidoras dos hábitos. Então meu pai disse, filho, nós amamos você. Você pode ficar nesta casa quanto precisar. Mas sua mãe e eu decidimos que esta casa servirá ao Senhor. Aqui em casa, nossas rotinas, nossas atividades serão regrados pela palavra do Senhor. A busca do Senhor é a coisa principal aqui em casa. E todas as pessoas que moram nesta casa precisam participar do culto da família. Minha avó, viúva já, morava conosco. Minha avó precisava participar do culto da família. Todos que estavam na casa participavam do culto da família. Visitas participavam do culto da família. Todos na sala
reunidos para o culto da família. Então meu pai disse, filho, eu sei que você está perto de sair de casa, você vai ter sua casa e você vai decidir se na sua casa você vai ter culto da família ou não. Essa é uma decisão sua, eu não vou interferir, eu sei que você já é adulto, talvez nem fosse tão adulto assim, pode ser que é adulto, mas não maduro, mas meu pai disse, e eu fiquei feliz, ele disse, você já é adulto, lá na sua casa você vai decidir, mas nesta casa, filho, nós decidimos que vamos ter culto da família. Eu quero pedir a você, com todo carinho, e meu pai procurou ser carinhoso no que falava, ele disse, eu quero pedir a você que enquanto você estiver aqui, pode ficar quanto precisar, eu quero pedir a você que venha, se levante cedo para vir ao culto da família. E não era tão cedo assim, era 6h30 da madrugada, nem é madrugada, né? 6h30 da madrugada, que normalmente era feito o culto lá na nossa casa, o culto da manhã. Então, não é um sacrifício assim tão grande. E meu pai disse algo mais. Ele disse, filho, se eu permito a você ficar na cama até mais tarde e não assistir o culto e não participar do culto, o que eu vou dizer para os seus irmãos que são mais novos no dia que eles também quiserem ficar na cama? Eu não posso abrir essa exceção para você, porque você é o filho mais velho, porque você está fazendo faculdade, porque você estudou até mais tarde. Então, meu filho, todos nós da casa precisamos regrar a nossa vida, regrar as nossas escolhas, as nossas atividades, de tal maneira para que o culto da família seja a principal coisa da casa. E eu me lembro que eu me levantei, sem concordar com meu pai, mas estava morando na casa do meu pai, ganhava comida, ganhava roupa lavada, ganhava luz, água, banho, chuveiro, tudo. E eu estava ali morando e eu precisava atender às regras da casa. E as regras da casa não são escolhidas de forma arbitrária por causa do egoísmo dos pais, mas são regras que são escolhidas para honrar a Deus, para pôr a Deus no centro, para fazer da busca de Deus a primeira coisa, a coisa mais importante. Periodicidade do culto, todos os dias, pela manhã, pela noite. Eu me lembro de uma outra história. Nós estávamos voltando de férias, meu pai havia dirigido o dia todo, estava muito cansado, mas ele e minha mãe haviam feito um acordo de que os dois não fraquejariam ao mesmo tempo. Se um fraquejasse, o outro tomaria o bastão e seguiria em frente. E nós chegamos em casa de uma viagem longa, volta de férias, imagina, o carro cheio, porta-mala cheio, e nós tínhamos o hábito de descarregar as malas, tirar as coisas do carro sempre na chegada, não deixar para outro dia. Às 3 da manhã, quando chegamos, tiramos todas as malas, descarregamos, estávamos exaustos. Eu acho que nem haveria banho nessa noite. Não conte para ninguém, mas eu acho que não haveria banho. Estamos todos muito cansados, exaustos. E quando estávamos entrando em casa, o meu pai quase não conseguia mais caminhar. E a minha mãe disse, ei! Todos nós paramos. Ela disse, eu lembrei que nós esquecemos de uma coisa. E o meu pai só olhou para ela e não disse nada. E ela disse, nós não fizemos o culto hoje à tarde, à tardinha, à noitinha. Claro, estávamos viajando. Eu me lembro de ter pensado, eu era um adolescente, eu me lembro de ter pensado, que absurdo, que fanatismo. 3 horas da manhã, não é possível que eu estou ouvindo isso. Então eu olhei para o meu pai. O meu pai fez assim, mas começou a caminhar para a sala. Eu já sabia que não tinha negociação. Fomos todos os filhos para a sala. Eu dormindo, meus irmãos dormindo, meu pai de olhos fechados. Minha mãe tomou o livro, à noite a gente lia um livro, um livro de meditações diárias para jovens, para adolescentes, chamado Inspiração Juvenil, que você ainda hoje pode adquirir em cpb.com.br. Minha mãe lendo aquela leitura para aquela noite, eu não me lembro de uma palavra do que minha mãe leu. Mas eu me lembro de uma coisa. Cada exceção é destruidora dos hábitos.
eu não prestei atenção no tema lido, mas o que está na minha memória até hoje é que meus pais queriam pagar o preço para não deixar de ter culto em casa, para que o Senhor ocupasse o primeiro lugar em casa. Isto foi algo muito impressionante. E se você não tiver disposto a ser radical para estabelecer o culto da família na sua casa, eu garanto para você que o inimigo de Deus vai arrumar um jeito de tirar o culto, a bênção do culto da sua casa. Mas se houver culto na sua casa, a promessa de Deus é que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quanto tempo deve levar o culto? Rápido. Já disse para você no programa anterior que o nosso alvo lá em casa é um culto de 5 minutos. O que a gente faz no culto? 3 coisas. Cantar, se está cedo demais, canta baixinho para não acordar os vizinhos, para não receber pedrada no seu telhado, canta baixinho, mas canta. Está com muita pressa? Só uma estrofe do hino. Muita pressa, muita pressa. Só o coro, mas canta. Cantar, orar e ler a Bíblia. 3 coisas. Cantar, ler a Bíblia e orar. Você pode usar um livro de meditações diárias também. Que horário? Estabeleça horário de maneira que todos os membros da família possam estar presentes. O Dr. John Jungberg foi um dos primeiros líderes do Ministério da Família da Igreja Adventista Mundial. Me contou certa vez algo muito interessante, que durante 5 anos a sua família precisou fazer o culto da família, o culto da manhã, às 5:30 da manhã, porque um pouquinho depois desse horário era o momento que o filho mais novo saía para fazer faculdade numa cidade próxima. Se eles fizessem o culto mais tarde, esse filho não poderia estar presente. Então, toda a família fez o sacrifício de acordar mais cedo para poder fazer o culto junto com este filho que sairia mais cedo. Meu amigo, minha amiga, Deus tem bênçãos para você. Deus tem bênçãos para a sua casa. Deus tem bênçãos para o seu casamento. Deus tem bênçãos para os seus filhos. Mas estas bênçãos começam a cair quando a gente resolve fazer da casa uma igreja. Quando a gente resolve fazer da busca por Deus o foco principal, a atividade principal da vida, das rotinas da casa. Eu quero convidar você hoje a tomar uma decisão pela realização do culto da família e a dizer como disse Josué: hoje escolhi a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe você. Seja forte no Senhor. O Senhor seja contigo.